Boa tarde a todos e a todas. Êxodo capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3. Os pós-modernos acessam, os conservadores abrem o texto, né? Os modernos vão ficar. O conservador do meu traz o texto impresso. Eu deixei minha Bíblia carregando. Então você está muito mal. Você está com problemas. Antes de ler o texto, o que pode ser o de melhor nessa minha fala seja o texto. Então eu vou fazer a melhor leitura possível, que pode ser. A possibilidade é muito grande. Que a leitura do texto seja suficiente e eu espero que seja. Mas antes de ler o texto, eu faço sempre esse exercício, que é trazer textos que serviram de referência para a leitura do texto principal. Isso é fundamental, porque antes da leitura do texto, a gente lê outras obras que vão criando um processo de convergência. Então vai dando solidez para o texto. O texto vai fazendo mais sentido. Então, como aqui é um encontro de iniciativas, de organizações, por exemplo, tem um texto que eu queria muito que um dia você pudesse acessá-lo, São Google ajuda, chama-se Terceiro Setor, a serviço do mercado ou da justiça social. Terceiro Setor, a serviço do mercado ou da justiça social, do Jailson de Souza. Ele é um geógrafo por formação e é um dos idealizadores da chamada Observatório de Favelas, lá no Rio. Um texto bem bacana. Então volta aí, terceiro setor. Terceiro setor, a serviço do mercado da justiça social, Jailson de Souza e Silva. Preciso ler esse texto. Jailson de Souza e Silva. Eu estou com ele aqui, depois eu posso deixar com vocês. Quem quiser tirar xerox, tem xerox aqui no espaço? Tem, então acho que seria interessante. Um outro, assim, de crente ateu, todo mundo deveria ler Paulo Freire. Todo mundo deveria ler Paulo Freire. E essa questão da leitura, para nós que estamos em projetos e programas sociais, ou melhor, vou revisar minha fala. Nós que somos cristãos devemos ter hábito de leitura, tá bom, queridos? Assim, isso é o mínimo que se pode esperar para quem está criando uma ação de transformação de realidade. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ter hábito de leitura. Então, por exemplo, eu levo 3 horas para chegar em Jardim Gramacho. Então, são 3 horas que dá para ler bastante. Dá para ler bastante. Vai e volta lendo. Então, por exemplo, os cristãos e libertação dos oprimidos, eu gasto pegando um Pistoia no centro de Caxias e chegando em Jardim Gramacho, porque é uma jornada. Porque esse ônibus ele visita a faixa de Gaza, ele passa pelos... Enfim, ele chega em Jardim Gramacho. Então, esse texto é um texto maravilhoso. Os cristãos e a libertação dos oprimidos. Um texto, assim, básico, essencial, vital. Eu sei que temos por hábito a paixão por Paulo, o apóstolo, as cartas paulinas, mas os cristãos de tradição evangélica precisam redescobrir Paulo Freire. Isso seria essencial, gente. Esse texto aqui é maravilhoso. Vai ajudar você a compreender o que nós queremos compartilhar. E agora, no momento que eu espero que seja melhor, que é a leitura do texto. Né? É o livro de Êxodo, capítulo 3, de Moisés e a sarça em chamas. Então, nós vamos ler, você acompanhar na sua versão. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10. Os irmãos que acharam, de graças a Deus. Poucos acharam, né? Graças a Deus. Vamos lá. Começou a leitura aqui. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma sarça de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu, ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui. Respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés
pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, hetitas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Amém, queridos? Amém. Eu vou tentar ser bem pedagógico, como o Edeto foi na fala dele aqui de abertura, tá bom? Eu vou ser bem lento, porque eu acredito que tem questões aqui que eu queria que vocês pudessem ruminar nas próximas horas, porque depois a gente vai colocar 4 perguntas e vamos dividir em grupos para que vocês possam refletir à luz do que a gente trabalhou no todo. Então vamos lá. O Egito reagiu à ameaça representada pelo crescimento numérico dos israelitas em seu país, impondo-lhes a escravidão. Então nós sabemos que o povo de Israel, que vive um momento agradável no Egito, cresce de maneira tão expressiva que Faraó tem que tomar uma medida em relação a isso. E a medida foi a escravidão para esse povo. Tiveram que trabalhar todos os dias, sem descanso, na fabricação de tijolos, construindo depósito para Faraó. Isso aqui é um aspecto histórico do texto. Então seria uma atitude equivocada espiritualizar o que é concreto no texto. O texto é uma narrativa de opressão. Então, qualquer chave hermenêutica que você venha utilizar para a leitura desse texto, que vise dar um caráter só sobrenatural, você perde de vista o que está de concreto no texto. O que está de concreto no texto é uma relação entre opressor sobre oprimidos. Aquilo que o Bebeto já trabalhou aqui conosco. Isso aqui está no texto, é uma questão histórica. O Egito é um império edificado sobre as costas do trabalho escravo israelita. Então, 400 anos de um povo servindo a um outro povo. O Egito é o que acontece quando o pecado se torna estrutural. Então, toda uma nação foi construída tendo como pano de fundo um povo escravo. Isso nos remete ao Brasil, queridos. Isso remete, por exemplo, à minha ancestralidade. Porque tudo que existe e tudo que está posto é resultado da minha ancestralidade, que assim o fez de maneira forçosa, como o povo de Israel fez lá no Egito. Isso é uma questão histórica. A pergunta é: o que seria então uma espiritualidade de resistência dentro de um cenário aqui como esse? Porque foi essa proposta que o Bebeto me pediu para trazer aqui para vocês. O que é uma espiritualidade de resistência nessa relação concreta, palpável, tangível de opressão? E aí eu percebi algumas questões aqui que eu queria destacar para vocês. Primeiro, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Você deve saber muito bem de que a presença dele aqui, a presença de Moisés aqui, é fruto de escolhas equivocadas que ele teve nos capítulos anteriores, né? Em linhas gerais, a vida de Moisés é dividida em 3 fases. Cada uma delas fecha um ciclo de 40 anos. Então, os primeiros 40 anos, lá vivendo na corte Faraó, espaço de privilégios. Os outros 40 anos agora é no deserto de Midian, cuidando dos negócios do seu sogro Jetro. Então, alguém que estava no topo da cadeia alimentar, na prateleira de cima, agora está em atividades subalternas, cuidando de ovelhas que nem são dele. O seu sogro, que era sacerdote, um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Então, o que seria uma espiritualidade de resistência? Primeiro, é uma espiritualidade que se revela a pessoas comuns.
num dia comum. Nós temos aqui um sujeito, uma das atividades mais triviais, que é cuidar de bichos. Ele está fazendo uma função da qual ele precisa prestar contas ao seu sogro. É uma pessoa que tem um histórico de um homicídio, porque vocês sabem muito bem de que esse homem está aqui porque ele tentou um outro projeto de libertação, que não era segundo o coração de Deus, mas segundo o coração dele. Então esse cartão vermelho que ele leva, joga ele para essa realidade aqui de 40 anos, no anonimato. E o que é curioso é que é num dia comum, um dia trivial, um dia banal, em que Deus se revela para ele, que Deus chega até ele. Deus fala a pessoas comuns em dias comuns. É um dia como outro qualquer. Num momento como outro qualquer, que Deus se revela para você. Que Deus se manifesta para você. Que Deus quer que você se aproxime e perceba o que Ele pode fazer, apesar de você, com você. Lá na Casa Semente, por exemplo, quando eu vejo uma criança que sai daqueles barracos e entra na sala de leitura e pega um livro para ler, aquilo é a sarça queimando. A sarça queima. Porque eu estou dentro de um contexto onde o hábito da leitura não é algo tão comum, tão vital. É um privilégio você ser alfabetizado e poder ler. E aí quando você entra num barraco, como eu entro na casa dos Batistas, é uma das poucas casas da família Batista, tem livros. E aí quando eu encontro o Tiago, o Gustavo lendo, para mim aquela experiência é da sarça queimando. É o sobrenatural acontecendo ali. Aquele ponto fora da curva. Um dia comum com outro qualquer, naquela correria toda. Criança para lá, criança para cá, adolescente para cá, um grita, outro chora. Está ali uma criança lendo um livro. Sarça queima. Um dia comum com outro qualquer. Então a espiritualidade da resistência, ela acontece a partir de pessoas comuns, como vocês que estão aqui. Em algum momento da trajetória de vocês, a sarça queimou para vocês. E a palavra sarça é um símbolo de uma experiência que não cabe nas palavras no campo da razão. Queimou. Aconteceu algo sobrenatural que você não sabe explicar. E Deus impeliu você a se engajar na missão dele, que é o segundo aspecto. É uma espiritualidade que gera ajustes profundos em nós. Porque no versículo 5 diz assim: então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Sarça queimar no deserto é lugar comum, tá, irmãos? O sobrenatural é a sarça não ser tomada e consumida pelo fogo. O que despertou a atenção de Moisés é exatamente esse fenômeno. Então ele se aproxima, ele quer decodificar o que está ocorrendo ali. E quando ele chega, ele recebe uma orientação da parte do Senhor que é muito simples: tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Se eu e você estivesse aqui no texto, agora, se todos nós estivéssemos, cada um de nós, no versículo de número 5, seria mais ou menos o seguinte: a sarça está diante de nós estamos aqui, e Deus diz o seguinte: remova o obstáculo que está entre eu e você, para que você se aproxime de mim. No caso de Moisés, era só as sandálias. Cada um de nós temos algum obstáculo que precisa ser removido para que a gente possa se aproximar e ser de fato tomado por Deus. No caso de Moisés, era simples, só remover as sandálias. Mas cada um de vocês aqui, para começar comigo, temos algum obstáculo que impede essa aproximação. Para que a aproximação seja essencial, vital e transformadora, essa espiritualidade ela promove ajustes. A espiritualidade que gera resistência, e de resistência, ela promove ajustes em nós. Moisés precisou se adequar. E a adequação foi muito simples: tire as sandálias. Agora você pode se aproximar. A espiritualidade que gera, promove resistência, ela promove a libertação de todos aqueles e aquelas que se encontram em condições de opressão. Isso aqui é histórico, tá, irmãos? Isso aqui é concreto. Na minha primeira fala, quando eu vim aqui em 2017, eu falei isso: irmãos, nós somos oriundos de uma teologia que dialoga muito bem com a metafísica. A patrística escolástica, ela pavimentou
séculos e mais séculos da teologia. Da virada do século XIX para o século XX, as ciências sociais começaram a trazer outras lentes sobre o texto. Então, seria um equívoco você olhar para esse texto e achar que é uma outra proposta de libertação. A questão é que é concreta, o papo é reto mesmo. A espiritualidade que promove resistência diante do mal, ela vai emancipar quem está sendo oprimido pelo mal. E aí o versículo 7 e 9 diz: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão do seu povo, melhor, do meu povo, no Egito. Também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores. Eu sei quanto eles estão sofrendo, por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, fariseus, os heveus, os jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegaram a mim. Eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Significa o seguinte: é um Deus que vê e ouve. A opressão, a dor, o grito, o choro, Deus vê e ouve. Isso não fica neutro para Deus. Até porque, como bem lembrou o Bebeto, a neutralidade não existe, meus irmãos. Essa compreensão teológica de que é possível fazer uma leitura da Bíblia divorciada da realidade, isso é pecado, irmãos. Porque a nossa realidade vai ter influência direta sobre a leitura do texto. O texto está dizendo o seguinte: Deus olhou e aquele clamor, e é curioso que no hebraico, a Torá, é um clamor angustiado do oprimido, as súplicas agoniadas da vítima indefesa. Súplicas angustiadas da vítima indefesa. Eu vou fazer um recorte aqui, porque nós somos lá do Rio de Janeiro, estamos com outros irmãos e irmãs também que são. Nós somos da Baixada Fluminense, e o Rio de Janeiro, ele está vivendo um momento assim, muito, mas muito difícil. Você deve saber disso. Então não falta grito, choro e clamor como esse aqui. Lágrima. A força bélica do Estado que entra tem lugar certo e corpos certos. É muito, eu acho bacana quando algumas pessoas falam: poxa, mas morre muita gente. É verdade, mas dá para fazer um recorte. Dá para perceber que morre uma quantidade muito expressiva de pessoas, que morrem em lugares bem expressivos. Então não morre tanta gente assim, morre um público bem específico, morre um pouco negro, pobre, periférico. Eles morrem em larga escala. Meus pais são vivos. Eu tenho um pai que está com 77, 78, minha mãe tem 80. Aí sempre que eu chego do trabalho, ele passa na casa da minha mãe, dá um cheiro na minha mãe é uma idosa, então tem todo esse parambolé que a gente tem que ter com os idosos, né? Aí muitas vezes quando eu saio da casa da minha mãe, eu ainda faço isso, eu saio, eu vou correndo, e minha mãe fala assim: não corre quando sai daqui, vai que a polícia passa. Nós estamos em Milópolis, então nem Jardim Gramacho, porque correr em Jardim Gramacho, e quem estiver correndo com um corpo negro, custa caro, tá, irmãos? Custa caro, muito caro. Então esse clamor do corpo negro, pobre, favelado, que chora, é o clamor que chega lá. E aí o que Deus está dizendo para Moisés: eu ouvi isso, essa súplica chegou aqui, e eu estou convidando você a virar esse jogo aí em nosso favor. Agora vamos para as aplicações práticas. Tem um livro do C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples. Alguém já leu esse texto? Já leu? Tem um capítulo, Mônica, chamado Em Tempo Fora de Tempo. O C.S. Lewis fala o seguinte: ó, você não precisa ler esse capítulo. Pula para outros. Mas esse você não precisa ler. Então vamos fazer o seguinte: você não precisa prestar atenção no que eu vou dizer agora. Você desliga e liga no final na conclusão. Pode ser? Porque pode ser que não vai fazer sentido mais ainda o que eu vou dizer. Então, é um capítulo que você pode pular. Eu vou parar de ouvir, vou desligar aqui. Depois você liga de volta, podendo falar sobre os exercícios que nós vamos fazer aqui com vocês. Primeira aplicação prática. Os nossos projetos não são entidades abstratas, mas instituições inseridas na história. E é nesse âmbito que se dá a transformação integral do ser humano. Eu vou ler e vou explicar. Os nossos projetos não são entidades abstratas, mas instituições inseridas na história. E é nesse âmbito que se dá a transformação integral do ser humano. O Deus que fala a partir da sarça diz o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou um Deus que trafega pela história.
Eu tenho compromisso com a história. Eu atuo a partir de pessoas concretas na história. Porque o que eu vou afetar é a história. É verdade que é um Deus santo, para além da matéria, mas afeta a realidade da matéria. Então, o nosso projeto não é uma ilha, não é uma realidade que precisa ignorar as outras realidades. Ou melhor, o nosso projeto não é uma bolha, pelo menos não deveria ser. Os nossos projetos precisam estar atentos a toda a operação do antirreino, que se chama Egito, que se chama Faraó, que se manifesta ainda hoje. Porque nós não estamos num ambiente privilegiado, nós estamos num ambiente de tensões e de resistência. Nós entendemos onde nós estamos e o que nós fazemos é resistir o mal. Se você ajuda uma criança a ler, se você ajuda uma criança a escrever, ou melhor, você quer pouco. Se você dá consciência cidadã para aquele ser humano ali, é uma experiência de resistência para ele. Logo, é uma realidade histórica que vai ser afetada ali. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: não é uma libertação do campo espiritual, é do campo do concreto, do real. Isso nos lembra, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral do que se trata essa lei, assegurando-lhes, pois, ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Em linhas gerais é o seguinte: o seu projeto está lá na ponta para fazer esse direito acontecer de fato. Para isso que o seu projeto está lá. O teu projeto não está para esvaziar esse sentido, colocar sob júdice, relativizar, repensar a possibilidade dessa criança, desse adolescente ter esse direito garantido. O seu projeto está lá para impedir que esse direito seja removido do seu projeto e dessa política pública que em alguns casos estão sendo precarizados. 2. As nossas ações não podem ser compreendidas fora do condicionamento da realidade concreta onde se situam. As nossas ações não podem ser compreendidas fora do condicionamento da realidade concreta onde se situam. Não tem como. Há uma realidade que está lá. É um fato. Nós, pastores, por exemplo, a gente tem uma habilidade singular de saber, por exemplo, das tribos de Israel. A gente tem essa habilidade, sabe? As 12 tribos. Reino do Norte e Reino do Sul. Os profetas do Norte e profeta do Sul. Agora, o que o pastor não sabe muito é sobre o Brasil, irmãos. A gente sabe muito sobre geografia bíblica. Muito, irmãos. Mapas e mais mapas, mapas e mais mapas. Mas conhecer e compreender as tensões históricas que nos trouxeram para o tipo de país que nós temos, nós pastores temos uma dificuldade terrível, terrível. Uma dificuldade de ler uma obra para entender o Brasil, irmãos. Eu sei que tem irmãos que são apaixonados por autores de outros países e continentes, eles têm um valor importantíssimo. Mas nós vemos no Brasil, irmãos. A cabeça pensa a partir dos pés pisam, irmãos. Se a sua cabeça estiver em Cleveland, Ohio, Seattle, o seu projeto está no pavãozinho, no Borel, você acha que você vai conseguir perceber os condicionamentos históricos que estão sobre aquele projeto, sobre aquele território? Você acha mesmo, irmão? Não, né? Não é possível. Sem conhecer a realidade brasileira, sem conhecer o povo, sem conhecer o território. E nesse caso de Moisés tem uma questão aqui que é muito punk. É gente que nem povo é, porque é escravo, cara. O que Moisés vai começar a fazer a partir do Êxodo é construir um conceito de nação, de povo. Porque escravo não é povo, é objeto, é coisa. Então, sem compreender as questões históricas que levaram o povo de Israel para estar lá, sem conhecer o porquê que o Brasil é do jeito que é, desculpa, irmãos, não vai dar. Não tem como resistir ao mal. Muito pelo contrário, você vai ser cooptado por ele. E aí, como diria o Paulo, o Freire, a realidade não é esta. Está sendo esta como poderia ser outra. E por ser outra, que eu luto.
A realidade que está ali, ela não é uma realidade pronta, acabada, que não possa ser transformada. Se Deus é parceiro conosco nesse projeto, significa que há uma possibilidade muito grande dessa realidade ser transformada na medida que a gente percebe que Deus usa pessoas comuns, um dia comum, para transformar a realidade, transformar a vida de pessoas. Antes da gente dividir grupo, eu vou propor 4 perguntas para vocês aqui. Tem uma expressão que eles usam lá na favela que é pega a visão. Pegou a visão? Pegou a visão, Chico? Pega a visão. Olha, quando eu vi isso a primeira vez, eu não sabia o que significa, mas eu vou explicar para vocês. Vocês sabem que a psicanálise da favela é a igreja evangélica. Vocês sabem disso, né? O terapeuta, o psicanalista, o pastor. Porque a favela é gospel, irmãos. A favela é gospel. Então, pega a visão, é o seguinte, é quando o menino disse para mim, pastor, o tio, o senhor entendeu o que eu estou falando? Pegou a visão? Então agora é hora de vocês pegarem a visão. Vocês entenderam o que eu falei? Então pega a visão. Quais são os clamores que o seu projeto vê e ouve? Pegou a visão mesmo? Qual o grito do oprimido que o seu projeto consegue ouvir de fato, nitidez? 2. Quais são as intervenções que o seu projeto vem realizando a fim de erradicar o clamor do oprimido? Porque não basta ouvir, não basta ver, vai ter que interferir na realidade. Porque só ver, só ouvir, não altera o processo. Então, quais são as intervenções? Quais são as intervenções que o seu projeto vem realizando a fim de erradicar o clamor do oprimido? 3. Seu projeto consegue identificar as novas manifestações de Faraó? Consegue? Eu vou voltar só para o primeiro. Quais são os clamores que o seu projeto vê e ouve? Tem uma canção, não sei, assim, não sei se os irmãos curtem, mas eu curto. Tem uma banda chamada Nenhum de Nós. Não já ouviram falar Nenhum de Nós? Graças a Deus. Deus abençoe vocês. O povo de Deus diz amém por isso. No primeiro álbum do Nenhum de Nós tem Camila, mas tem uma música muito interessante, significa o seguinte, a título da canção é O que Clark Kent não vê. Porque diferente do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que não gosta de heróis da Marvel, o Nenhum de Nós gosta de heróis da DC. E aí tem uma música que diz exatamente isso, o que Clark Kent não vê. Vocês sabem, né? Clark Kent, ele é o último filho de Krypton. Vamos lá? O último filho de Krypton, o nome dele é... O dele é Clark Kent, o dele é Kal-El. Tem vários poderes e pode ver, mas o que Clark Kent não vê? Clark Kent não vê desigualdade, cara. É isso que a letra diz, ele não vê. Clark Kent é cego para isso aqui. Que pode ser que o seu projeto e você esteja cego com o que está latente, visível e patente para quem é oprimido. Tem um negócio assim que a gente faz direto, né, Pequim, que é na casa do oprimido, né? Choveu, que ele tem o seu maravilhoso Nike, né, cara? A gente tem que botar lá na lama, tem que botar lá no chuveiro, tem que ir na casa do oprimido, tem que ir lá, velho, tem que ouvir o clamor. Aí uma vez eu participei de uma reunião com o conselho de classe de uma das escolas lá, os professores fazendo análise e conjuntura dos alunos. Não, porque ele não rende, ele não quer nada, ele só dorme, ele não aprende, tem que ir lá. Você tem que ir lá no barraco, velho. Não é botar o pé dentro da lama, velho. É botar o pé no chulume, cara. Aí você vai entender porque ele dorme. Ele dorme na sala porque ele não tem o que comer, meu irmão. Ou com fome, de acordo. Só vai comer provavelmente em algum projeto que ele entrar, que ouviu o clamor dele. Se o projeto não funcionar naquele dia por falta de operação policial, vai continuar com fome, vai dormir na sua aula, meu irmão. Tu não dormiu na sua aula porque está sendo displicente de você. Ele não é Eutico que dormiu durante o sermão de Paulo. Eu também, né, pregava muito, filho. Tipo de mim mesmo. Mas enfim, a questão não é essa. A questão é que a fome é algo vergonhosa, meus irmãos. A fome rouba a dignidade do ser humano. E o Clark Kent pode não ver, pode ser que o seu projeto nunca tenha ouvido. Se o projeto consegue identificar as novas manifestações de Faraó, é mais ou menos o seguinte, você consegue olhar para aquele cara e falar assim, esse cara tem cara de Faraó, tem política de Faraó, tem praxe de Faraó, projeto pedagógico de Faraó. E sabe qual é o projeto pedagógico de Faraó? A morte.
subalternizar corpos, controlar pessoas, mantê-los eternamente dependentes. Aí o Jailson provoca essa pergunta: o seu projeto está a favor da justiça social ou do mercado? O que dita as regras do seu projeto social? Emancipação do oprimido ou mantê-lo oprimido para que você consiga ter o seu projeto na linha de frente? O seu projeto consegue identificar as novas manifestações de Faraó? Você consegue olhar para o cara e falar assim: esse cara é Faraó. Não, ele é Faraó. Presta atenção no vocabulário dele. Olha como ele trata as pessoas, olha como ele coisifica as pessoas. E por último, o que você pensa sobre uma frase como esta? O ECA tem que ser rasgado e jogado na latrina. É um estímulo à vagabundagem e à malandragem infantil. Veja bem, queridos, desde o primeiro encontro que o Bebeto nos convidou, eu percebi muito claro esse alinhamento entre as Sagradas Escrituras e as leis que regem as nossas ações, seja o ECA ou o LDB. Isso ficou muito claro, isso aqui, muito claro. Seria um equívoco um projeto social não entender o que está em disputa. Seria uma inocência. Eu sei que tem pessoas que são inocentes, mas vocês não são. Amém ou não amém? Vocês não são inocentes. Vocês sabem muito bem o que está em disputa, gente. E o que está em disputa são vidas. E se está em disputa são vidas, esse tipo de frase, para nós que estamos lá trabalhando dia após dia, o assistente social, o pedagogo, o articulador, o advogado, esse tipo de frase é frase dita por Faraó. Quem diz isso, pensa, precariza, esvazia e rouba conquistas. E você, eu não sei quem são da área do direito aqui, mas você sabe que toda lei é fruto de uma construção que vem da base. E essa construção, ela é feita à base de sangue. Nenhuma lei foi construída por força e obra de uma ação de benevolência de quem está na ponta da pirâmide. Toda lei é fruto de disputa, de sangue que é derramado. Um conceito desse é o conceito de Faraó, tá, irmãos? Assim, não precisa, assim, irmãos, na boa, velho, você não precisa orar: Deus me revela o grau de malignidade de quem disse tal coisa. Você não precisa fazer isso não, tá latente, irmão. Isso é frase de Faraó, cara. E aí fica assim, eu converso muito com o Bebeto, fica um negócio estranho, porque a gente quer tanto valorizar a vida, a gente quer tanta prática de justiça, mas a gente pode estar operando a lógica de Faraó. A gente fala tanto da justiça, tanta equidade, cuidado com o pobre, o socorro ao pobre, a gente pode estar usando a pedagogia de Faraó. E se nós, aí volta aquela questão da leitura, se a gente não se apropria dos textos sagrados, porque você deve ter percebido aqui, toda hora o Bebeto faz essa relação de pobreza e a preocupação de Deus. A pobreza é a preocupação de Deus. Se você nunca parou, eu vou contar quantas vezes a palavra pobre surge no texto. Faça esse exercício. Uma vez eu fiz isso com os alunos lá do seminário. Eu falei assim com eles: gente, qual é a palavra central no discurso de Jesus? Aí os cabras falavam assim: evangelismo, amor, perdão. Eu falei: não, cara, é reino de Deus, cara. Só na boca de Jesus 120 vezes. É reino de Deus. Então só contar, vamos contar. Se você contar, duas ou uma. Primeiro, cara, se essa palavra, se essa preocupação, cuidado do pobre, é uma prática recorrente do discurso do próprio Jesus, ou um ou dois, a gente soma com esse negócio, ou a gente vai continuar servindo Faraó. Não simples, não precisa, cara. Não precisa. Ou a gente entende que Faraó atua a partir de poderes, inclusive constitucionais e republicanos. Que lá no Rio tem Faraó. Lá no Rio tem Faraó, irmãos. Tiro na cabeça, fala de Faraó, irmãos. O sujeito está trabalhando, o Cleito estava lá, né? Outro dia, você sabe aquele dia como é que foi, né, cara? Você estava lá com aquela furadeira, não, aquele negócio lá? Ah, uma furadeira fazendo um trabalho. Eu falei: cara, você tem que ficar ligado, velho, porque você pode morrer carregando chuteira, furadeira, guarda-chuva. As meninas falam: Vlad, casa o guarda-chuva. Eu nunca andei de guarda-chuva desde que eu fui para lá, irmão. Você acha que eu gosto de tomar chuva no corpo? Os caras confundem, meu irmão. Quando eu olho para o espelho, meus irmãos, eu não me vejo um elfo, não. Eu sou negro, irmãos. Um guarda-chuva ali, eu vou tomar tiro de fuzil sem dó, sem piedade. É política do Estado. Isso tem um nome, chama-se necropolítica. Significa que determinados corpos são matáveis, sujeitos matáveis, poderes matáveis. Isso é Faraó.
E se nós que estamos lá na base, prática da justiça, valorização da vida, e se a gente acha isso normal, aí fica difícil. Eu vou dar um exercício básico e vou terminar. Eu tenho quantos minutos ainda? Nem levantou a placa. Levantou, eu não te vi, cara. Você fingiu que não viu. Pô, cara, assim, eu acho que o básico da resistência foi mais ou menos o seguinte: eu cheguei ontem na agulha lá no centro do Rio, na Avenida Rio Branco, número 25, no CIEG, sentei suado pro curso que a gente tinha que fazer. Aí eu sentei, cara, foi assim mesmo, irmão. Eu sentei aqui, tem uma senhora relatando um assalto que aconteceu na Rio Branco, e ela ficou indignada, ela começou a falar o seguinte: não prenderam o cara, deixaram o cara fugir, a polícia tinha que prender, a polícia tinha que matar, e ela foi fazendo uma narrativa e eu fui percebendo que esse negócio contagia, cara. As pessoas foram juntando, cara, eu fiquei, cara, tem que sair daqui. Isso é o básico da resistência, tá? Isso aqui é, assim, capítulo 1, não sentar na roda dos escarnecedores. Né? Capítulo 1, eu falei, cara, tem que sair daqui. Aí chegou uma senhora, ela falou assim: gente, vocês vieram pro curso, olha, a sala não está nem arrumada, tá tudo bagunçado. Eu arrumo. A gente foi lá para arrumar, cara, é o básico da resistência, tá? Que Deus nos abençoe. Bebeto, agora eu sou da área de humanos, você é da área de exato, divide os grupos, quantidade, vai ser adicionada, tá? Oi, irmão, dá para fazer uma observaçãozinha? Faça a luz. Ali você falou, né, que o povo de Israel não era povo, né? Quando era escravo. Né? Sim, o PPA, não estou te ouvindo. Sim, mas realmente, acho que eles não se viam como povo, e muito menos os egípcios, né? Mas quando Deus fala, ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Porque Deus assim os vê. Mas se você fizer uma leitura à luz do direito, você verá que não é povo. O que você encontra a partir do livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, especialmente o livro de Levítico, é a organização social para que se torne povo. Leis que têm a ver, por exemplo, inclusive com cuidado com a própria terra, com o povo, para se tornar povo. Então Deus vê como povo, Deus vê como gente. Quem nos vê como coisas é Faraó. Então o que Moisés vai fazer ali é um processo de emancipação mesmo. Não é só tirá-los de uma realidade geográfica para outra. É dar a eles senso de dignidade mesmo. Dar lei, dar regras, roupas. Qualidade de vida. Ser povo. E você? Ela deu o desejo. Né? Bom? Ela deu o desejo.